Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula que eu preparei com muito carinho para vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Alessandra Marques e hoje vim trazer mais um assunto extremamente importante e relevante relacionado à síndrome pós-COVID, tá? E o assunto de hoje vai ser quando procurar ajuda profissional, tá? Então, assim, muito importante, tá? Qual a definição da síndrome pós-COVID ou pós-spike? Então, é uma síndrome multicausal, caracterizada ali, né, por uma longa duração de um sistema imunológico hiperativo, ou seja, exacerbado, produzindo muitas citocinas inflamatórias, gerando uma inflamação muito grande no nosso corpo e, consequentemente, a endotelite generalizada. Endotelite essa que vocês já viram a gente falando muito por aqui. E o que é a endotelite, Alessandra? Então vamos lá. A endotelite é a inflamação do endotélio. E quem é o endotélio? Endotélio é a parte interna que reveste o vaso sanguíneo. É aquela parte ali que está intimamente em contato com o nosso sangue que passa, tá? No vaso sanguíneo. Então, a gente tem a endotelite. Endotelite essa que é ali a causa de todos aqueles sintomas que vocês já viram tanto eu falando por aqui, tá bom? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais, né, o porquê dos sintomas aparecerem, eu trouxe hoje para vocês as funções do endotélio. Uma dessas funções é a imunidade. Então lembra que eu já falei outras vezes, mas vou repetir aqui para vocês. Quando a gente tem a inflamação do endotélio, esse endotélio ele perde a função, tá? Então ele vai perder todas essas funções que eu vou falar aqui hoje para vocês, tá? Então vamos lá. Perde a função que ele tem relacionado à imunidade. Então a gente tem ali aquelas infecções de repetição, é uma imunidade que não tá legal pós-contato com a proteína spike, tá? Então a gente tem esse detalhe relacionado à imunidade. Então essa perda da função relacionada à imunidade, ela explica o porquê da imunidade ruim, o porquê das infecções de repetição, tá? As rinites, todas as ites, né? Aquelas inflamações ali, pessoas que, ai, nossa, eu nunca fiquei resfriada, agora eu tô ficando resfriada, uma atrás do outro, ou então, poxa, eu ficava resfriada, mas eu melhorava logo, e agora eu tô demorando muito para melhorar. Então, é devido a essa perda da função relacionada com a imunidade, tá? Uma outra função é o controle da permeabilidade, ou seja, né, daquela passagem ali de fluidos. Então, se a gente tem uma perda do controle da permeabilidade, a gente tem aqueles pacientes ali que ficam inchados, que ficam com dores musculares, dores articulares, dor de cabeça muito frequente, tá? E a fadiga muscular, tá? Que é aí uma das queixas super comuns que a gente tem relacionada à síndrome pós-COVID, tá? Uma outra função é ali a ativação plaquetária, tá? Então, assim, se a gente tem essa função tudo bem, o nosso corpo, ele vai evitando, né, a formação de trombos. Então, coloquei o dedo na frente. Então, se a gente tem essa perda da função, o que a gente vai ter? Microtrombos, tá? Microtrombos, levando aos sintomas como brain fog, dor e formigamento nas extremidades, dores pelo corpo. E por quê, gente? Se a gente tem vasos sanguíneos que o sangue passava levando nutrientes, levando oxigênio, e se a gente tem a formação de microtrombos, essa passagem do sangue, passagem dos nutrientes, passagem de oxigênio, não vai estar acontecendo da maneira que acontecia. Então vai estar chegando menos sangue, vai estar chegando menos oxigênio, e aí sim
Essa é a principal causa que é defendida relacionado ao brain fog, por exemplo, porque são sintomas intermitentes. Momento você tem o sintoma e momento esse sintoma passou, tá? Por quê? Exatamente devido a esses microtrombinhos que são formados, mas que logo também são destruídos, tá? Uma outra função muito importante do endotélio que é perdida é o controle do tônus, ou seja, a elasticidade desse vaso. Essa função também é perdida, tá? Levando ali a alterações da pressão arterial. Quantos pacientes, né, que se tornaram hipertensos pós-contato com a proteína spike, ou então pacientes que tinham ali sua pressão extremamente controlada e que agora a pressão ficou de difícil controle. Quantos casos aí nós estamos vendo, né, com sintomas, né, relacionados a questões cardiológicas, questões neurológicas, tá bem? Então a gente tem também zumbido, tá? Zumbido é um possível sintoma devido a essa alteração no controle do tônus vascular. Sensação de quente e frio, dor de cabeça, paciente que levanta e fica tonto, sabe? Pode ser também devido a essa perda, tá? Do controle do tônus vascular e até mesmo ataque cardíaco, tá? Pacientes que relatam ali ou uma taquicardia ou palpitação também possivelmente gerado pela falta, né? Pela perda do controle do tônus vascular, tá? E aí, ok? Trouxe para vocês as funções do endotélio, que eu acho super importante para vocês estarem entendendo um pouquinho, né, do porquê dos sintomas, tá? E uma outra coisa muito importante que eu queria trazer para vocês, e aí sim é o ponto do quando e por que procurar uma ajuda de um profissional da saúde, tá, pessoal? Porque assim, o pós-spike, na prática, tá? Na prática clínica, a gente consegue separar ele ali em três situações, tá? É o pós-spike que a gente chama de pós-spike estrutural, o gatilho e o imune, tá? Então, assim, o estrutural, o próprio nome já leva a gente a pensar em algo, né? Poxa, estrutura. Então, é quando a gente tem uma alteração em algum órgão, por exemplo. Nós sabemos, sim, que podemos ter alterações estruturais, por exemplo, no pulmão, no coração, no cérebro, nas glândulas, gerando alterações hormonais, tá? Então, assim, para essas glândulas, ou então para essas estruturas específicas, temos sim exames que o profissional pode estar solicitando, tá? Por exemplo, no pulmão, fazer um raio-x ou uma tomografia de tórax. O coração, a gente tem vários exames aí do coração que a gente pode estar avaliando esses sintomas do coração do paciente. Quantas evoluções aí, né? Quantas miocardites estão aumentando cada vez mais em relatos de caso e também em estudos científicos, tá? Então, super importante a gente estar fazendo essa avaliação cardiológica, que seja com eletro, com eco, com Doppler, paciente que a gente tem que dosar coisas específicas ali no exame de sangue, tá? Ou até mesmo uma ressonância do coração. Então, assim, muito importante essa avaliação cardiológica para aqueles pacientes que têm a necessidade dessa avaliação, tá? O cérebro ali, né, o exame físico, os médicos, nós médicos, nós temos exames ali, um exame físico que fala muito, né, sobre o cérebro daquele paciente para a gente estar avaliando e se precisar também fazer um exame de imagem, tá? E as glândulas que a gente vai avaliar aí, solicitando principalmente exame de sangue, para a gente ver, sabemos muito aí que a proteína spike pode gerar alterações em hormônios da tireoide, pode gerar até mesmo alterações na fertilidade, tá? Então, em alguns casos, é muito importante a gente estar fazendo essa avaliação laboratorial para ver como que estão essas glândulas, tá bem? E o gatilho, que eu comentei com vocês, né, ali o pós-spike gatilho, o que a gente tem nesse pós-spike gatilho, tá? Nesse pós-spike gatilho, a gente tem o quê? Doenças, vou dar um exemplo, tá? Doença autoimune
Vou dar o exemplo da doença de Hashimoto, que é o que eu pego muito na minha prática no consultório. Doença de Hashimoto é uma doença autoimune sistêmica, ou seja, pode acometer o corpo como um todo e não somente a glândula tireoide, igual muitas pessoas pensam, tá? Então a gente tem ali uma doença autoimune que tinha ali seus anticorpos, tá? Sendo produzidos pelo corpo, e a gente sabe que por ser uma doença que não tem cura, a gente consegue sim, pelo menos, entrar em remissão. O que isso significa, Alessandra? A gente consegue negativar, a gente consegue normalizar esses anticorpos. Então, eu tenho pacientes que a gente tinha uma doença autoimune super controlada e que pós-contato com a proteína spike, essa doença voltou a piorar, os anticorpos subiram muito, os sintomas pioraram, tá? Então, esse aí a gente tem o pós-spike gatilho, tá bem? E o pós-spike imune, que é esse aí que a gente tanto fala para vocês, que tem essa relação da hiperatividade imune, gerando ali a endotelite, e os estudos mostram, né, e na prática também a gente vê muito que 90% das queixas estão relacionadas com esse pós-spike imune, tá bom? Então eu trouxe esses detalhes aqui hoje para vocês verem sim que às vezes o acompanhamento com um profissional se faz necessário e é importante, porque vai depender do profissional saber, tá? Ele interpreta ali em consulta com o paciente se ele vai precisar solicitar mais exames específicos e até mesmo interpretar esses exames se vier alguma alteração, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Espero que vocês gostem. E como a gente já falou muito por aqui, estamos fazendo todo esse movimento porque a gente quer que esse assunto chegue no maior número de pessoas possível. Então é por isso que no dia 13 de abril, eu, Dani Tamires, vamos dar uma aula gratuita para vocês falando sobre esse assunto. E aí sim, nessa aula, a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso, para aquelas pessoas que querem se aprofundar mais, querem entender um pouco mais por que a doença acontece, enfim, sobre o básico que a gente tanto fala, que o básico precisa ser feito. E muito mais do que ser feito, vocês precisam saber que básico é esse, né? O básico, ele precisa ser falado, tá bom? Vamos estar falando também ali sobre tratamento. Então, assim, não percam, tá? Não percam essa aula. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta, compartilha com aquelas pessoas que você acredita que possivelmente está com a síndrome pós-spike. Vai ser muito bom ela escutar tudo que a gente tem falado por aqui, dela se conscientizar e dela ver que não é coisa da cabeça dela, que tem tratamento, tá? E tenho certeza que essas pessoas vão se beneficiar muito. Então, para vocês que querem estar com a gente também, no dia 13 de abril, tem link na bio, na minha bio, da Tamires, da Dani, no pós-Covid na prática, tá? E esperamos todos vocês lá. E é isso, se você não me segue ainda nas redes sociais, me segue lá nas minhas redes sociais, segue o pós-Covid na prática também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que a gente já entregou e que a gente ainda tem para entregar para vocês, tá bom? É isso e até o próximo vídeo.